5 pontos positivos em fazer uma viagem longa de carro. Se você veio até esse vídeo, provavelmente é porque você já fez uma viagem como essa, ou então tem planos de fazer. Então você está no vídeo correto, mas para acompanhar todo o conteúdo é importante você ficar até o final, ok? Pessoal, começando aqui já pelo primeiro item, é a questão da liberdade, né? Você fazer uma viagem de carro é bacana para você viver novas experiências. Você parar aonde você tiver vontade, naquela rota que você vai fazer, certo? Tá conhecendo aí a questão das estradas do Brasil, beleza? E poder estar curtindo aí o seu caminho do início ao fim. Falando aqui agora do segundo ponto, é a questão de ter o carro para rodar, né? E uma viagem longa como essa, às vezes, tipo assim, se você vai de avião, você chega no seu destino, você tem que acabar alugando o carro. Então, se você vai com o seu carro lá no destino final, você vai ter carro para rodar e poder ir para onde você quiser. Vai te dar mais autonomia na sua viagem, correto? Lembrando que se de repente faltar eu citar algum ponto bacana aqui nesse vídeo que você também vê como um ponto positivo, se você vê algo também como ponto positivo, deixe para mim aí nos comentários desse vídeo. Lembrando que eu não vou fazer cortes nesse vídeo, eu quero que esse vídeo seja como um bate-papo aqui com você, pra gente poder ter essa interação bacana, tá? Então gostando, já interaja aí com a gente, para estar somando aí com a nossa comunidade de amigos estradeiros. Falando agora aqui sobre o terceiro ponto, pessoal, é a questão dos custos. Principalmente se você for viajar aí em duas, três pessoas no seu carro, você fazer uma viagem de carro, se você for colocar na ponta do lápis, né? Na maioria das vezes vai acabar saindo mais em conta. Mas vale a pena aí você anotar certinho para ver o que compensa mais. Lembrando que não é só pela questão de dinheiro também, mas por questão de experiências, né? Mas geralmente uma viagem de carro, os custos acabam sendo mais bacana. Eu que rodei 6.000 quilômetros, né, na minha última viagem de carro, lembrando que eu fui de São Paulo para o Nordeste, coloquei tudo na ponta do lápis e realmente ficou mais barato. Apesar que você também tem que contar com todos os itens, né? Não só questão de combustível, mas pedágio, manutenção que você pode ter. Mas no mais é isso. Falando aqui agora sobre o quarto ponto, galera, é a questão da culinária dos estados. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa, certamente você vai atravessar alguns estados. Eu, por exemplo, atravessei, né, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas. Então eu procurei parar em cada estado para conhecer um pouquinho aí também da culinária, fazer aquela refeição, certo? Ter uma interação com a cultura local, porque o legal de uma viagem longa é isso, né? Você poder desbravar aí todo o seu caminho. Falando agora sobre o quinto ponto, chegamos ao quinto ponto, que são a questão das paisagens, você poder ter novas paisagens, novas experiências, ver aqueles lindos pôr do sol, nascer do sol, as culturas de cada lugar que você vai estar passando. É importante também você fazer algumas paradas para poder ter algumas experiências. Afinal de contas, aproveite. A dica que eu deixo é: não queira só chegar do ponto A ao ponto B em uma viagem de carro longa, né? Se tratando de uma viagem de carro longa. Se tratando de uma viagem de carro curta, beleza, mas uma viagem de carro longa é importante você aproveitar justamente essa questão que não é sempre que a gente faz, né? Uma viagem como essa, até porque tem que ter um planejamento para você poder aproveitar aí todo o seu caminho. Que às vezes você passa perto de lugares bacana, mas por estar pensando só chegar de um ponto ao outro, acaba não vivendo aí algumas experiências. É importante até para você dar uma descansada, uma relaxada aí também no seu trajeto, correto? Falando aqui agora, dando continuidade, né, na verdade, ao quinto ponto, você colocar na sua rota aí também opções de parada. Eu, por exemplo, na minha viagem, eu coloquei algumas opções de parada, alguns mirantes, cidades, para me estar conhecendo aí tanto eu quanto a minha família. Então, se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, não se esqueça, tá, pessoal? Acompanhe nossos vídeos, interage aqui com o nosso canal, porque o intuito é ajudar aqui e auxiliar toda a comunidade de amigos estradeiros. Eu quero que você deixe aqui para mim no comentário se você já fez uma viagem de carro longa, tem planos de fazer, ou se é um plano ainda um pouco distante. Lembrando que a minha próxima viagem, certamente eu irei fazer de carro novamente, correto?
para estar aí revivendo essas experiências, porque às vezes numa viagem como essa, além da gente trazer as bagagens com as roupas, as malas cheias de roupas, a gente também traz também as bagagens e a nossa memória cheia de recordações de momentos importantes, experiências que você pode ter, seja se for uma viagem para turismo, ou se for uma viagem para você estar visitando a sua família, certo? Então, basicamente aqui era essa mensagem que eu quero deixar para vocês nesse vídeo, beleza? Então, lembrando que meu nome é o Daniel Castro e você está no canal aqui Viagem Família. Muito obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. E se você não viu o vídeo dos 5 pontos, né, negativos em uma viagem de carro, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e também aqui nos cards, beleza? E acompanhe o vídeo do nosso canal, ajuda a gente aí, o canal ainda é novo, certo? Mas pretendo trazer bastante conteúdo aqui para vocês, então ajuda a gente aí, o YouTube, a entender que o nosso conteúdo é relevante e tá compartilhando com mais pessoas. Beleza? Um grande abraço do Daniel e até o próximo vídeo.